Oi, irmãos, tudo bem? Nós estamos na segunda mensagem dessa minissérie, né? Que é Provações, o que nós ganhamos com isso. Então, na primeira mensagem, nós vimos que ganhamos bênçãos de Deus, baseado em Tiago 1, de 2 a 5, né? Ganhamos a bênção da verdadeira alegria, a bênção da perseverança e a bênção da maturidade. E nós vimos que precisamos da sabedoria bíblica para dar os passos necessários ao nosso crescimento. Agora, estas bênçãos, elas demonstram como Deus usa as provações para ganharmos crescimento em áreas específicas da vida, como parte do processo de transformação da nossa vida, naquele alvo de sermos semelhantes a Jesus Cristo, certo? Baseado lá em Romanos 8. Nessa segunda parte, nós vamos ver o seguinte, né? A segunda parte, essa segunda mensagem dessa minissérie, que nós ganhamos a bênção de uma maior intimidade com Deus. Em 2 Coríntios, abre sua Bíblia lá, por favor, 2 Coríntios, versículos de 1, é o capítulo 1, né? Verso 3 e 4, primeira parte do versículo 4, né? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, 4a, que a gente costuma chamar, né? Nesse trecho diz o seguinte, apóstolo Paulo escrevendo, né, para nós, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. A vida cristã, ela é a restauração do relacionamento entre Deus e o homem, né, quebrado pelo pecado, e é restaurado por meio de Jesus Cristo. O cristão, ele é alguém que conhece a Deus porque é conhecido por ele, por Deus, né? Tem trechos que embasam isso, como 1 Coríntios 8:3, Gálatas 4:4-9. E justamente por se relacionar com o próprio Deus, o cristão deseja conhecer a Deus ainda mais. Ele recebeu um relacionamento agora com Deus e ele quer conhecer mais a Deus. A gente sabe disso. Então, dentre as palavras bíblicas traduzidas como conhecer, que a gente encontra na Escritura, há uma que traz a ideia de intimidade, de conhecimento que se baseia na experiência vivida com alguém. Nesse caso, a experiência por convivermos com Deus em meio às tribulações. Percebe no verso 3 que Paulo coloca, né, que Deus ser o Pai de misericórdias significa que dele vem a compaixão, ele é a fonte de compaixão, a fonte daquele cuidado que necessitamos nas provações que enfrentamos. E ele ser o Deus de toda consolação significa que faz parte do caráter de Deus nos aproximar dele para nos encorajar e fortalecer nas provações que a gente está enfrentando. Porém, pensa no seguinte, uma coisa é conhecermos a verdade de que Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Outra, bem diferente, é termos a experiência, né? O conhecimento de experiência de Deus interagindo conosco como o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Né? É como, por exemplo, eu dizer a você assim, conta comigo, certo? Eu posso falar isso, mas quando surge a necessidade, você me procura, aí sim, essa promessa, encontra a oportunidade de ser cumprida. Aí a gente vai viver uma coisa junto ali, vou ajudar, e você vai perceber, ter experiência de que o relacionamento entre nós ali realmente funciona. É assim que Deus quer ser conhecido por nós. Não no sentido somente da gente saber que Ele é isso, mas da gente experimentar que Deus é isso no meio de uma situação que a gente realmente necessita. Então o verso 4, né, diz que o próprio Deus é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Isso ajuda a gente a pensar em duas coisas importantes. Né? Se é Deus que faz isso, se é o próprio Deus que nos conforta, em primeiro lugar, não é a mudança de circunstância que nos conforta. Porque é uma ilusão em relação a isso, né?
Então, as pessoas acreditam que se mudar as situações, elas vão ser confortadas, vão receber o consolo, e não é verdade. Por quê? É Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, orar, né, pedir a Deus pelo fim da pandemia, ou de qualquer outra provação que a gente esteja passando como consequência disso ou de outra coisa, orar é bom, mas não tem relação alguma com experimentar o consolo de Deus, porque é justamente em meio às provações que Deus nos fortalece e nos encoraja. Não é outra coisa importante, né? Pelo fato de Deus ser quem nos conforta, não é a nossa capacidade de lidar com as circunstâncias que nos conforta. Ainda que a gente tenha muito recurso e sejamos muito sábios e precavidos, não temos como evitar as provações, nem mesmo o desânimo que não queremos muitas vezes, nem como promover o encorajamento que nós precisamos. Não está em nós isso. É papel de Deus fazer isso conosco. Ele está falando que é papel dele fazer isso. Deus nos conforta enquanto estamos na tribulação. Isso é muito importante porque supre duas necessidades importantes que a gente vai ver aqui. Primeira delas, necessitamos experimentar a suficiência de Deus perante a nossa insignificância. Então, necessitamos experimentar a suficiência de Deus ante a nossa insignificância. O mesmo apóstolo Paulo escreveu algo interessante a respeito da sua experiência com Deus. Lá em Filipenses, né, a carta aos Filipenses, capítulo 3, abre lá, por favor, versos 7 a 11. Filipenses 3, 7 a 11. Paulo diz o seguinte, e ele estava falando antes, você vai ver o contexto ali, está falando, descrevendo toda a sua vida, como ela era, como ele tinha vantagem em ser judeu da nação de Israel, de certa tribo, dentre os judeus ele ser um grande mestre dentro. Ele está descrevendo como a sua vida tinha um monte de vantagens, né? Um monte de coisas que podiam ser contadas a seu favor e que evitavam para ele uma série de problemas, ok? Olha o que ele escreve em Filipenses 3, de 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, aquelas coisas que ele descreve antes, você pode depois ver lá com calma. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, apesar de Paulo estar falando ali, claro que aquela vantagem também de certa forma, foi prejudicial porque ele acreditava numa justiça própria, que a sua posição ali, como judeu, religioso ali, ele tinha, né? Então ele se baseava nisso. Então, lógico, ele percebeu que aquilo, comparado à salvação que ele ganhou de Jesus, né? E não teria como ser de outra forma, então aquilo foi uma desvantagem, em certo sentido. Porém, todo aquele currículo, toda aquela vantagem que ele tinha, e que muitas vezes evitavam um problema para ele, problemas pessoais tal, e davam até uma reputação, tudo isso, comparado ao conhecimento, à sublimidade do conhecimento de Cristo, né? Aquilo tudo foi considerado como perda. Então o apóstolo Paulo foi alguém privilegiado em muitos sentidos. E se ele tivesse se mantido em sua religiosidade, pelo menos do aspecto, do ponto de vista humano, ele continuaria sendo um sucesso e evitado muitas tribulações para si mesmo. Mas em Cristo ele está falando o quê? Que ele encontrou uma vida muito superior a todo o conforto e estabilidade passageira desse mundo. Muito mais importante que toda a aprovação dos homens ou do seu autoconceito.
Agora pensa, todos nós nascemos egocêntricos, não é? Todos nós nascemos voltados para nós mesmos, acreditando nas próprias ideias, acreditando que só porque a gente pensa em algo, porque a gente faz desse jeito é o melhor, é o certo, que isso e que o jeito dos outros não é tão bom como o nosso, enfim, a gente sabe disso, né? Vamos reconhecer. E isso nos faz ser excêntricos. Nós não estamos vivendo dentro daquele eixo, daquele padrão que Deus escolheu para nós. E a nossa única correção possível é sermos tornados o quê? Cristocêntricos. É isso que a salvação faz conosco. É isso que Deus nos dá quando nos encontra, né? Por meio de Cristo. Agora, a provação, né? As tribulações, a provação é a distância necessária entre acreditarmos que somos o centro de nossas vidas, né? E descobrirmos que nós não somos o centro. Então a gente pode aprender que só Deus é o centro. A provação faz isso conosco. Ela é feita para isso. Paulo sofreu bastante, pensa, e sofreu injustamente. Mas testemunhou que quanto mais sofria como cristão, mais conhecia Deus. Em situações que o fizeram perceber que quando só resta Deus como nosso recurso, a gente tem tudo o que a gente precisa, na verdade. E muito do que a gente achava que precisava, muitas daquelas coisas que a gente não quer perder, a gente percebe que elas não eram nem necessárias muitas vezes. Mas Deus é. E quando Deus está ocupando esse local de necessidade na nossa vida, a gente tem tudo o que a gente precisa, inclusive para enfrentar a provação. E isto redireciona a nossa confiança para o Deus invisível, mas real, como aquele cântico que a gente costuma cantar, né? E redireciona a nossa meta para experimentarmos, né, esse encontro com o Senhor no arrebatamento, Paulo diz. Ele fala assim, eu tô indo para aquele alvo de ser como Cristo, para alcançar aquilo que Cristo preparou para mim, né, de encontrar o Senhor, que ele diz aí na ressurreição dos mortos, que a gente entende que é o arrebatamento, né, aquele momento que encontraremos com o Senhor, seja estando vivos ou seja estando mortos e ressuscitaremos naquele momento. Enfim, enfrentarmos situações que esgotam o nosso próprio poder de resolvê-las e nos voltarmos para Deus, realmente é o que a gente precisa e realmente é o que funciona. Naquele famoso Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, muita gente conhece esse salmo. Pensa, Davi testemunhou aquelas frases porque de fato experimentou como Deus é suficiente. Em todas as situações que ele descreve ali, em todas as situações difíceis que enfrentou, ele foi experimentando como Deus era suficiente para ele. Então, assim como o salmista, numa situação amedrontadora, nós não teremos medo se estivermos certos de que Deus está conosco. E, de fato, experimentarmos que Deus está conosco. Não é só algo mental, não é só intelectual, mas a gente experimentar que Deus está conosco. Ok? Então, para vencermos o medo, não é suficiente sabermos que Deus é todo-poderoso. Isso é uma base para a gente enfrentar. Mas temos que ver Deus agindo contra aquilo que tememos. Nem sempre Deus vai resolver ou retirar aquilo que a gente tem medo, mas Ele vai cuidar de nós em meio àquele medo. Isso significa que, inevitavelmente, enfrentaremos as tribulações que tivemos que enfrentar. Então, nessa tribulação atual, pensa no coronavírus e tudo que está envolvido nisso, né? Tudo que está atrelado a esse momento, nós podemos ter medo de uma série de coisas, desde o medo de ficarmos doentes, até o medo de não termos alimento disponível, ou decisões quanto ao nosso emprego, ou da economia do país, até mesmo o medo da morte. Mas assim como o salmista, temos que fazer o exercício de buscar a Deus, baseados em como Deus se apresenta nas Escrituras, para experimentarmos o cuidado e direção específica de Deus para a nossa luta específica. A provação é o caminho necessário
para sermos esvaziados de nós mesmos, ao mesmo tempo em que seguimos a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? João 14,6. Experimentando a suficiência de sua sabedoria, seus recursos e seu amor por nós. Então essa primeira parte nos mostra que nós necessitamos, né? Nós necessitamos experimentar a suficiência de Deus ante a nossa insignificância, a nossa impotência. Podemos colocar várias coisas aí. E a segunda necessidade, que o trecho que a gente está vendo lá em 2 Coríntios, né, capítulo 1, verso 3 e 4 nos ensina também, é que nós necessitamos responder ante a suficiência de Deus, mesmo em nossa insignificância, com aquilo que nós temos hoje. Porque estamos passando pela tribulação hoje, temos a nossa maturidade de hoje, ok? Então vamos pensar um pouquinho na vida do nosso amigo Jó, que é alguém que a gente sabe que sofreu de uma forma muito intensa, muito mais do que qualquer um de nós provavelmente vai sofrer nesse mundo, ok? Recebendo aquilo que a gente fala muitas vezes tudo de uma vez, né? Agora eu quero só destacar o final, ok? O que Jó relatou a respeito do final da sua experiência com Deus. Lá em Jó, capítulo 42, verso 2 a 6, Jó nos relata o seguinte, ele está falando ali com Deus, né, diante de Deus, depois de Deus fazer uma série de questionamentos ante o seu momento de tribulação ali, e Jó responde o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Jó falando de si mesmo, né? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora o que Jó responde? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está falando que ele conhecia Deus, mas aqui, ó, e que ele precisava conhecer ainda mais. Foi por meio de várias provações que Deus se mostrou a Jó, especialmente expondo como a fraqueza e a falta de compreensão de Jó não significavam que Deus o havia abandonado. Apesar de ele ter tido essa impressão, não é? Quando a gente olha a história dele ali, a descrição do seu momento, inclusive na discussão com seus amigos, muitas vezes ele tem a impressão que Deus está distante, que Deus o abandona naquela situação. E na verdade foram provas do favor de Deus, pois levaram Jó a enxergar a Deus, a se apegar ainda mais a Deus em meio à tempestade. Era isso que Jó precisava, não é? Não é isso que nós precisamos? Pensa, Jó, o primeiro capítulo aí de Jó, né, mostra que Jó, Deus mesmo testemunha que Jó era íntegro e reto e se desviava do mal. Mas ele não era perfeito. Ele precisava aprender que havia bastante espaço em sua vida para conhecer mais a Deus e ser parecido com Ele. Pergunta para a gente refletir. Vindos do pecado, pensa nós que viemos do pecado até encontrarmos o Senhor Jesus, não é bom pertencer a Deus, que trabalha usando todas as coisas para nos fazer santos, como Ele, para eliminar o pecado residual da nossa vida? Jó era íntegro. Nós também recebemos uma integridade por termos Jesus na nossa vida. Mas Deus está trabalhando para a gente conhecer ainda mais a Ele, para sermos mais parecidos com Ele.
Não é bom pertencer a um Deus que está trabalhando continuamente a nossa vida para alcançar esse resultado? Para eliminar o pecado, eliminar tudo que realmente atrapalha a nossa vida, que faz a gente reagir errado às coisas que a gente passa, que faz a gente não aproveitar muitas vezes o que a gente precisa. É muito bom pertencer a Deus. Mas nós precisamos conhecer mais a Deus. Por isso que Ele está fazendo o que está fazendo na nossa vida, não é? Outro ponto que Deus testemunha a respeito de Jó também é que Jó era um servo de Deus. Né? No próprio versículo Jó 1:8, Jó era um servo de Deus, mas precisava experimentar a aprovação de Deus quando não tinha nada mais a oferecer, só fraqueza e dúvidas. Quando Jó chegou ao seu próprio limite, o que ele descobriu acerca de Deus? Descobriu um Deus ilimitado, tanto em seus recursos, quanto em usar seus recursos para cuidar de nós, para cuidar de Jó e de nós também. É isso que o próprio Paulo testemunha em 2 Coríntios 12:9, quando ele diz, ele está ali lutando com aquela situação ali, a gente falou na mensagem passada, né? E Deus responde para Paulo, Paulo, eu sei que você quer que isso termine logo, eu sei que você está muito incomodado, que está desconfortável com tudo isso, que você acha que não vai dar certo, mas Deus responde o quê? Em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, ela é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos pensar um pouquinho. Vivendo num mundo de extrema competição e desempenho, onde a gente tem que ficar o tempo todo, né, provando que está tudo bem, mesmo entre cristãos muitas vezes. Não é bom pertencer a Deus. Não é bom conhecer ao Deus que nos mantém perto dele, justamente quando estamos quebrados e nem sabemos mais o que fazer? Nós precisamos disso, pessoal. Por isso que às vezes a gente passa pelo que a gente passa. Outro dia eu li um pregador escrevendo o seguinte, que a lição da tribulação, da provação, não é matéria eletiva da vida cristã, ela é obrigatória. Ela faz parte para a gente se formar, né? Para a gente ter uma fé aprovada, como a gente falou na primeira mensagem. Lá no começo do livro de Jó, também diz que Jó era temente a Deus. Deus mesmo fala isso dele. Mas pensa, Jó foi esmagado e humilhado para se tornar mais humilde, mais temente a Deus, e assim experimentar ainda mais a graça de Deus. Ele aprendeu a enxergar e a confiar somente em Deus e a desconfiar de si mesmo ao enfrentar as provações da vida. E isso é ótimo, pessoal, porque isso elimina aquela autoconfiança que não serve para nada, muito menos para enfrentar provações. Deus queria fazer de Jó um vencedor e por isso ele colocou Jó na batalha, porque senão não tem como essa coisa acontecer. Se antes Jó tinha segurança em seu relacionamento com Deus, pensa, após aprender que Deus tinha o propósito de se tornar um amigo ainda mais íntimo, confiou ainda mais no amor que Deus tinha por ele, vivendo daí por diante ainda mais satisfeito em Deus. E viver satisfeito em Deus é o efeito, né? É tanto o efeito quanto a resposta esperada. Se de fato estamos aprendendo a depender de Deus nas provações. É aquela resposta, né, do tipo, valeu a pena. Foi a resposta que Jó deu a Deus. Foi o que Paulo falou lá no primeiro versículo que a gente leu. Bendito Deus, bendito o Deus de toda consolação, o Deus de toda misericórdia. Por que Paulo estava louvando a Deus? Porque ele experimentou que valia a pena passar pelas coisas com Deus. Porque agora vivemos mais dependentes do Deus imutável e menos dependentes das circunstâncias e também dos nossos sentimentos que ficam mudando a todo momento. Também é vencida aquela dúvida diabólica, né, de que nossos problemas são prova
de que Deus nos abandonou, ou de que Deus está fazendo mal a seus filhos, ou de que Deus só é amável amável por nós, né? Quando faz o que nós queremos. São aquelas coisas que o diabo usa para causar confusão na nossa vida. Deus usou as provações com o objetivo de comprovar que Deus amava a Jó e vice-versa. Deus queria dar para Jó a segurança de que, olha Jó, eu sei que você me ama também, eu sei que você é um cara temente a Deus também. Mesmo tendo conhecimento incompleto sobre mim. E o mesmo se dá conosco, é ou não é? As provações nos servem para nos aproximarmos de Deus, para aprendermos dele, descansarmos nele, experimentarmos seu cuidado e recebermos direção à nossa vida, enquanto termos certeza de uma coisa: Deus não nos rejeita, mesmo sabendo exatamente quem nós somos, irmãos. Pergunta: vivemos num mundo em que somos aceitos só enquanto atingimos as expectativas dos outros. Não é? Agora pensa. Não é bom pertencer a Deus, que justamente por nos conhecer e amar, nos conduz ao arrependimento, às mudanças que tanto necessitamos? Deus nos aceita em Cristo e está trabalhando em nossa vida como prova dessa aceitação. E se ao atravessarmos as provações, realmente estamos adquirindo maior intimidade com Deus, nossa resposta será a mesma de outros cristãos que também conheceram mais a Deus no meio das tribulações. Por isso que Paulo coloca, né? Bendito seja a Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ou como Davi escreveu no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Que eu conhecesse de verdade que aquilo funciona, o que o Senhor coloca para mim funciona. Então, pensando numa aplicação para nós, talvez tenha pensado em outras também, mas pensando numa aplicação, use esse tempo de quarentena de modo proveitoso. Eu preciso aprender a usar isso, você precisa. Especialmente para refletir naquilo que não tem experimentado sobre Deus, mas deveria. Então medite em suas próprias atitudes e reações quando as coisas não estão saindo do jeito que você esperava. Estas atitudes e reações podem ser aproveitadas, mesmo elas estando erradas, né? Elas podem ser aproveitadas para você ter um conhecimento mais profundo de Deus, evitando a mentira de que não precisa passar por isso. Por isso que a gente reage errado, eu acho que eu não preciso passar por certas coisas. Ou a mentira de que o meu entendimento sobre Deus, o meu conhecimento sobre Deus já é suficiente para viver como Ele planejou. Isso não é verdade. Pensa no exemplo. Vou pensar no exemplo aqui, né? Eu não quero ficar em casa. E aí eu começo a ficar impaciente. Eu posso começar a ficar irado, ansioso, não acreditando que Deus cuidará de mim enquanto estou longe do meu emprego, ou daquilo que eu acho que eu tenho que ter o controle, ou das coisas voltarem àquilo que eu considero como normais. Agora perceba junto com isso assim, que pensamentos mais o desanimam e até o levam a duvidar ou a pecar, que é muito comum quando a gente enfrenta provações, a gente começar a cair nessas coisas, né? E confronte tais pensamentos de pequena fé com passagens bíblicas que enfatizam a grandeza e majestade de Deus, que enfatizam o seu poder, que enfatizam sua sabedoria, seus propósitos, seu plano redentor. Então tem algumas sugestões que ele dá para você. Medita, por exemplo, em Isaías 40, capítulo 40 de Isaías. Medita, por exemplo, no plano do Evangelho descrito ali em Romanos de 1 a 11. Medite nos Evangelhos,
nos Salmos. Os Salmos que foram escritos traduzindo o que é experiência humana vivida na presença de um Deus suficiente e plenamente capaz e interessado em cuidar de nós no meio das nossas situações difíceis. Como que os Salmos traduzem a nossa luta de maneira palpável. Ali está escrito o que a gente gostaria de falar para Deus muitas vezes. E às vezes a gente não tem até palavra no meio da nossa luta. E eu quero dar algumas sugestões práticas dentro dessa aplicação. Em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte: submeta seu celular, sua TV, seu computador, etc., à avaliação cristã. Sabe aquele trecho de Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, não permita que sua mente seja alimentada com notícias e informações contraditórias do mundo sem esperança, sem você submeter essas notícias às verdades da palavra de Deus. Porque senão, você vai ficar do jeito que parece que nada que está acontecendo tem Deus envolvido na situação. Então vou dar um exemplo. Quando você ouve assim uma notícia do tipo: os supermercados irão fechar. Às vezes isso até é marketing, às vezes. É para você sair correndo lá e comprar até o que você não precisa. Pega uma coisa como essa, que se você ouvir, e vai para a palavra, por exemplo. Deus me diz lá em Mateus 6:26, aquele trecho famoso sobre a ansiedade que Jesus explica ali para nós, que Deus cuida de mim. E da mesma forma que as aves do céu, que são para Deus de muito menor valor do que nós temos para Ele, assim como as aves podem buscar alimento, nós também sabemos que Deus sabe do que nós precisamos cada dia. Então eu vou fazer o que eu costumo fazer. Eu vou fazer as compras que eu preciso comprar. Se não tiver num lugar, eu vou em outro. Se não tiver o que eu gostaria, eu vou achar uma alternativa. E Deus vai cuidar de mim usando o que Ele achar que é necessário. Não serão as notícias do dia que vão determinar para mim o que eu vou pensar ou não. Eu vou pegar essas notícias, eu vou pegar essas informações e eu vou submeter, eu vou passar pelo filtro do que Deus pensa sobre aquilo. E aí sim eu vou tomar uma decisão. Agora eu quero falar de outro ponto, outra sugestão prática muito importante, tá bom? Uma outra dica aqui muito importante, para você experimentar a maneira como Deus quer cuidar, quer se mostrar suficiente para nós, para você poder responder a Deus da forma adequada. Nunca substitua seu momento devocional por recursos inferiores. Eu vou explicar. Priorize seu momento de oração e estudo da palavra. Pessoal, nesses momentos de provação surgem inúmeras vozes, muitas delas trazendo conforto. Eu tenho percebido o quanto de e-mail e o quanto de WhatsApp que eu tenho recebido, e você também, de tanta gente transmitindo mensagens, trazendo conforto. Muitas coisas são boas, outras não valem absolutamente nada, né? São confortos, né, vazios, surgindo do próprio coração do homem confuso, e às vezes em nome de Deus fazendo isso, que é pior. Mas lembre, como a gente viu, que só Deus é o próprio conforto. Por exemplo, eu estou pregando aqui a mensagem para a minha igreja, na Igreja Batista Nova Aliança, ali de Campinas. Agora, eu não tenho a pretensão, de jeito nenhum, de substituir, e nem quero que as pessoas, que as ovelhas ali da igreja, né, e que nem eu caia nesse engano, de achar que escutar alguém falando é igual a eu buscar a Deus do jeito que eu preciso. Isso aqui pode ser um recurso importante, mas é insubstituível o tempo que você precisa gastar com o Senhor Deus.
por mais úteis que sejam os pregadores bíblicos, né, eles só são úteis quando eles são bíblicos, os muitos estudos que temos disponíveis, né, as salas de bate-papo, as mensagens que a gente troca, as frases que a gente recebe, né, no WhatsApp, qualquer ferramenta dessa, por mais úteis que elas sejam, a única pessoa que realmente o conhece, por ser o único que tem acesso exato ao seu coração, como está escrito lá em Jeremias 17, a única pessoa é Deus. Então, gaste tempo diretamente com Deus. Busque a Deus com vontade. Sabe, não fica mais empolgado em escutar pregador X ou Y do que empolgado em buscar a Deus como sua maior necessidade. Abre tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, meditando na palavra, conversando diretamente com Deus, expondo o que está dentro de você. Ninguém pode e nem fará isso por você. Não confunda ser edificado com algo bom, algo importante, algo que pode edificar a tua vida. Não confunda isso com você gastar seu tempo como a maior prioridade do dia. Invista seu tempo orando e lendo a tua Bíblia todos os dias, orando pela situação e orando por suas próprias reações à situação e buscando a pessoa de Deus nisso tudo. Muitos estão com medo, muitos estão tristes, confusos, ansiosos quanto ao futuro. O que fará as pessoas descansar? Será que quando o coronavírus for embora elas estarão melhores? Claro que não. Elas já viviam com todos esses sentimentos antes do vírus aparecer. Será que será instalada uma solidariedade universal após termos enfrentado esse vírus globalizado? Será que viveremos de mãos dadas só porque tivemos que nos isolar? Estamos com saudade uns dos outros? Claro que não. As pessoas e as nações continuarão tentando levar vantagem sobre os mais fracos, sendo egoístas, orgulhosos, do jeito que a Bíblia coloca lá em 2 Timóteo capítulo 3, até que outra pandemia aconteça e mostre que a gente não é nada mesmo. Mas e nós, cristãos? Será que ao final teremos mais intimidade com Deus? Então isso nos leva, inclusive, à última mensagem dessa minissérie de mensagens, provações, o que nós ganhamos com isso. Eu queria terminar orando, ok? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor, porque ela nos mostra o Senhor e nos dá muita esperança e nos ensina que nós devemos buscar a tua pessoa. Nós devemos priorizar o nosso relacionamento contigo acima de qualquer outra coisa. Isso não pode ser perdido, pelo contrário, isso tem que ser valorizado por cada um de nós, a ponto de nós experimentarmos não só o que o Senhor tem para nós nessa situação, lições de crescimento, mas nós conhecermos com mais profundidade o Senhor, experimentarmos de verdade a tua suficiência na nossa vida. Então te pedimos que o Senhor nos lembre disso, não só durante o dia de hoje, mas durante o decorrer desse período, que a gente está, de certa forma, mais concentrado em pensarmos e refletirmos na nossa vida, em coisas que estão acontecendo a todos nós. Te pedimos por isso, sabendo, como o Senhor colocou na tua palavra, que essa é a tua vontade. Então nos ajuda, Pai, a perseverarmos e a podermos experimentar e conhecer o Senhor em nossa própria vida, em nossa experiência, nessas situações que estamos enfrentando. É o que te pedimos isso, até mesmo para continuarmos vivendo e honrando o Senhor em tudo isso. E é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem, queridos.